Então vamos lá, texto na tela, vamos começar com 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, que diz o seguinte: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque explica que o apóstolo, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você possivelmente já ouviu esse versículo, principalmente com foco aqui nessa parte, a letra mata. Esse canal tem como foco principal estudarmos temas bíblicos, claro, com a maior profundidade possível. E eu sempre recebo por aqui comentários do tipo: deixa o Espírito te ensinar, saia um pouco dessa análise tão detalhada da Bíblia. Estudar demais mata a ação do Espírito Santo no seu coração, presbítero. Só dá para compreender o texto com revelação direta do Espírito, não com tanto estudo. Sim, eu recebo vários desses tipos de comentários aqui nesse trabalho. Eu até respeitaria esse tipo de opinião se elas ficassem no campo da opinião do indivíduo, ou seja, a pessoa apenas acha isso porque é algo que ela criou na cabeça dela. Mas tem um problema, é que essas pessoas costumam utilizar versos da Bíblia e aí, claro, de uma forma totalmente distorcida para embasar esse erro grave. E qual é o erro grave? Achar que o apóstolo Paulo está ensinando ali naquele versículo que nós acabamos de ler, que estudar muito a Bíblia, ou seja, que dedicar-se ao exame detalhado da palavra de Deus, mata a espiritualidade. Esse é um grave erro. Como que nós vamos fazer o estudo de hoje? Eu vou te explicar um pouquinho a respeito do que significa e o que não significa a letra mata. A gente vai analisar o contexto em detalhes e vamos então aprender aquilo que de fato está ensinando esse versículo. Portanto, fique até o final para que a sua compreensão seja completa. Vamos começar entendendo o que não significa, ou seja, examinando os erros que geralmente as pessoas têm a respeito desse tema. E aproveitando, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal, ok? Aqui embaixo tem o botãozinho inscrever-se, inscreva-se e de segunda a sexta, 15 horas, tem vídeo novo aqui no canal. Eu quero deixar para você também um link aqui nos comentários com um aviso muito importante. As vagas do nosso curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa estão abertas. Vamos estudar a Bíblia inteira em videoaulas juntos, aqui no primeiro comentário fixado. Antes de explicar o significado de a letra mata, mas o Espírito vivifica, o significado correto, real, que o apóstolo imprimiu ali naquelas palavras, eu quero elencar para você algumas coisas, apenas as principais, que eu tenho notado atualmente, que esse versículo não significa exatamente, mas que são muito pregadas por aí e você precisa então estar totalmente vacinado contra estes erros de pensamento. Vamos começar então. Não significa que o estudo da Bíblia Sagrada mata o espírito do estudante e nem que pelo estudo se diminui a ação do Espírito Santo na vida dele. Ou seja, as pessoas costumam colocar esse argumento de forma equivocada. O estudo da palavra, o exame detalhado, ele acende o avivamento no coração do estudante. É isso que a palavra de Deus vai nos ensinar. Alguns ousam afirmar que esse verso indique que devemos agir em uma tal de liberdade total, né? Um conceito totalmente estranho à palavra de Deus. Ou seja, sem estudos mais sistemáticos da Bíblia, pois estudar aqui no contexto de Paulo para essas pessoas seria a letra que mata. O estudo seria ou equivaleria à letra que mata, a matar o seu espírito. Mas isso vai totalmente contra o que disse, por exemplo, o Senhor Jesus Cristo e também o apóstolo Paulo, que mandaram nós examinarmos as Escrituras com zelo. E inclusive nós temos ali pessoas fazendo isso e sendo elogiadas. O Senhor Jesus diz em João, capítulo 5, versículo 39, o seguinte: examinais o quê? As Escrituras. E aqui ele explica por quê. Porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam a respeito de mim, sobre mim. Olha que interessante. Como eu posso examinar as Escrituras sem estudá-las, sem valorizá-las, sem gastar
tempo com zelo para compreender o que elas dizem? É isso que Jesus está dizendo. Pesquisem lá, busquem os profetas, busquem as escrituras e compreendam a respeito de mim. Mas o apóstolo Paulo diz lá em Atos 17:11, algo muito interessante também. Ora, estes de Bereia, ali daquela cidade, eram mais nobres, considera aqui o apóstolo, que os da cidade de Tessalônica. Pois, ele vai explicar, receberam a palavra com toda avidez. O que é avidez? É um desejo intenso. Diz o texto, examinando as escrituras todos os dias. Olha aqui, estudo sistemático, diário, exame, zelo, busca pela palavra de Deus para ver se as coisas eram de fato assim. Ora, se o apóstolo Paulo realmente estivesse ensinando que a letra mata, ele deveria falar aqui para os bereanos, olha, parem um pouco de examinar as escrituras e conferir as coisas. Para com esse estudo todos os dias. Busquem experiências mais sobrenaturais. Mas não foi isso que o apóstolo diz. Temos mais. Letra mata não significa que ter o espírito vivificado seja manejar a Bíblia ao acaso. O que é manejar a Bíblia ao acaso? São aquelas pessoas que abrem a Bíblia cada dia ao acaso. Hoje eu vou abrir em qualquer lugar e ler qualquer coisa de qualquer jeito. Essas pessoas não aprendem. Elas abrem a Bíblia em qualquer lugar e pregam sem considerar a interpretação correta do texto. Aliás, eu vou deixar hoje para você de presente no final desse estudo um vídeo que se chama Os 7 erros que você não pode cometer ao estudar a sua Bíblia. Vai ficar no final desse vídeo, você vai poder assistir também essa outra pregação que eu fiz para abençoar a vida dos irmãos. E essas pessoas acabam usando métodos alegóricos, os famosos achismos para interpretar o texto que abrem ali ao acaso no calor de sentimentalismos, ou seja, nossa, hoje eu estou me sentindo assim, então esse texto deve estar falando a respeito desse meu sentimento. Lembre-se de uma coisa, o próprio diabo, Satanás, usou a Bíblia incorretamente para tentar Jesus a pecar. Por isso a Bíblia deve ser estudada corretamente, do jeito certo, utilizando contextos e boas regras de interpretação. Mas tem mais. A letra mata não significa que a letra não seja algo de Deus. Preste bem atenção nisso. A letra, você vai ver daqui a pouquinho, ela é algo de Deus. E você vai ver por que Paulo diz que ela mata. E não significa que também o Espírito é algo de Deus e a letra não seja. Nós veremos a seguir que tanto a letra quanto o Espírito foram dados pelo próprio Deus ao seu povo, mas em momentos diferentes, com objetivos diferentes, e devem ser entendidos claramente dentro de cada contexto e também dentro de cada momento da revelação de Deus. Bom, essas são as 3 principais coisas que não significa a letra mata. Agora nós vamos examinar o real significado que o apóstolo Paulo deu ali naquele texto. Vem comigo que agora eu tenho certeza que muita gente vai se surpreender a respeito do contexto que Paulo explica aqui sobre letra matar. Bom, vamos começar falando da letra. A letra é uma referência clara à lei de Moisés. Como assim, presbítero? Então Paulo está dizendo que a lei de Moisés, ela mata? Exatamente isso. Mas você precisa entender por que ela mata na visão de Paulo. Em 2 Coríntios 3:6, Paulo vai chamar a lei de Moisés de letra. Depois, no versículo 7, Paulo vai chamar a lei de Moisés de ministério da morte. E no verso 9, vai chamar de ministério da condenação. Vamos ler o versículo 9 para a gente ver melhor? Olha que interessante. 2 Coríntios 3:9, Paulo diz o seguinte: se o ministério da morte, então ele está falando aqui da lei de Moisés. E por que ele chama desses nomes? Porque a lei não salva. A lei simplesmente demonstra que nós somos pecadores e por isso somos, então, totalmente mortos nos nossos delitos e pecados. Mas olha o que ele diz. Se o ministério da morte gravado com letras em pedras, olha que interessante, vamos lembrar que os 10 mandamentos foram gravados ali nas pedras. Se esse ministério da lei se revestiu de glória,
a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés. Vamos lembrar que Moisés desceu com o rosto resplandecendo, brilhando, por causa ali daquele encontro com Deus de trazer a lei para o povo, ainda que desvanecente, só que esse brilho foi sumindo devagar, ele foi saindo ali do rosto de Moisés. Então veja, com todos esses adjetivos, Paulo estava demonstrando em seu argumento que a lei do Antigo Testamento, sim, ela tinha o seu valor. Observe que o apóstolo também fala no versículo 7 ali da glória da lei, ainda que seja uma glória que não resplandece como no versículo 10. Mas não era a prática dos preceitos desta lei que traria vida eterna às pessoas. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo assim: gente, não adianta querer ser salvo pela lei. A lei só demonstra que nós somos condenados e que o nosso pecado é de todo tipo, dos mais terríveis possíveis, e demonstra aquilo que Deus quer que a gente faça, mas que a gente não consegue em plenitude e totalmente, porque quem tropeça em um ponto da lei já é culpado. Algo muito defendido pelos judeus que não aceitavam a Cristo e impunham a obediência à lei como uma forma de salvação. Então, muita gente ali no tempo de Paulo dizia o seguinte: olha, vocês querem crer em Cristo? Tudo bem, mas se vocês não obedecerem à lei, vocês não vão ser salvos. O apóstolo está dizendo exatamente algo contra isso. Não tem como obedecer à lei para ser salvo. Ninguém consegue obedecer à lei. Ela é um ministério de morte. É glorioso porque Deus revela ali a sua vontade, mas ela não salva. A revelação de Deus na Bíblia é progressiva, ou seja, ela vai aumentando pouco a pouco. E naquele momento Jesus já fora revelado e implementou uma aliança superior à antiga. Essa aliança que nós estamos andando exatamente hoje. Hebreus capítulo 8, versículo 6 explica da seguinte forma: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele também é mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas, a aliança da graça, da salvação pela fé. Essa aliança é permanente e perfeita, diferente da antiga. Ninguém pode ser salvo pela lei, pois ninguém consegue obedecê-la em plenitude. É isso que o apóstolo Paulo então está dizendo. Queridos, a letra, ela mata. Não sigam, não tentem ser salvos por ela, que vocês não vão conseguir. Aqueles que insistem em andar guiados somente pelos preceitos do tempo da lei estão mortos por ela, porque a própria lei os condena. Quando alguém, por exemplo, ali peca de alguma forma contra algum ponto da lei, pronto, está morto por causa do pecado. Negam a revelação de Deus, Jesus Cristo, a salvação pela fé. Agora, aqueles que compreendem que Jesus veio, cumpriu toda a lei de forma perfeita e nos tornou, aí sim, justificados, ou seja, transformados em justos diante de Deus, através da fé, gratuitamente, pela graça imerecida de Deus, aí sim, esses têm uma vida vivificada, porque toda a morte foi eliminada, a salvação veio, o que equivale a dizer que o Espírito está vivificado. A vida destes cumprem agora a vontade de Deus pelos méritos de Jesus Cristo, pelo sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz. A nova aliança de Cristo não destrói a lei do Antigo Testamento. Caso contrário, poderíamos jogar, claro, o Antigo Testamento fora, mas aqui, dentro da aliança de Jesus Cristo, nós reconhecemos o nosso pecado, que não podemos ser salvos pela lei, mas que nós devemos obedecer aos preceitos morais da lei. Mas o sacrifício de Cristo, a aliança de Cristo, reafirma os princípios morais da lei do Antigo Testamento, anula aqueles que não são mais necessários, porque Cristo já cumpriu, por exemplo, sacrifício de animais, leis alimentares e outros tipos de observâncias que tiveram seu tempo e após Cristo não tem mais serventia na nova aliança, e o Senhor Jesus ele cumpre tudo aquilo que a própria lei falou sobre o que haveria de vir, todas as promessas. Então eu quero finalizar agora resumindo para você o significado de a letra mata, mas o Espírito vivifica, da
Da seguinte forma, aqueles que insistem em viver debaixo da lei em nosso tempo, mesmo após a manifestação do Salvador, tempo em que nós temos em Cristo, quem insiste em viver assim está morto, porque eu tenho certeza que hoje mesmo já quebrou algum princípio da lei. Somente um conseguiu satisfazer essas exigências, o nosso Senhor Jesus Cristo, e por isso, pelos méritos dele, podemos hoje satisfazer a Deus e termos vida em nós. Aqueles, porém, que estão andando em Cristo, tratando a lei de forma como tem de ser tratada, estes escolhem uma vida vivificada dada por Deus. Por isso, queridos irmãos, estude a Bíblia com muita profundidade, não vai te matar, não vai te trazer problemas, pelo contrário, vai vivificar e fazer com que eu e você reconheçamos cada vez mais a graça de Deus e a vontade de Deus para que andemos nela. Olá, aqui é o presbítero André Sanches, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até esse ponto. De fato, isso mostra que você é uma pessoa que está envolvida de fato com o estudo da Palavra de Deus. Quero pedir a você, deixe o seu like aqui nesse vídeo, inscreva-se aqui embaixo também no nosso canal, faça parte da nossa comunidade, lembrando que tem vídeo sempre de segunda a sexta, às 15 horas. Dê sempre uma passadinha aqui e você pode também deixar a sua pergunta, a sua dúvida aqui nos comentários, ok? E atenção, lembre-se, o link está nos comentários para você participar do nosso curso Conheça a Sua Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. E o vídeo que eu prometi para você aqui, um alerta. Pare de cometer esses erros na leitura da Bíblia. Aqui tem pelo menos 7 erros que eu e você não podemos cometer. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.